Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite que a organização fez para falar sobre actimetria. Ah, mas a Vera acabou de falar actigrafia, né? Então a gente tem diferentes nomenclaturas. O pessoal da cronobiologia chama actimetria, o pessoal do sono, actigrafia. E o pessoal da educação física ainda tem um terceiro nome, não sei se vocês ouviram, acelerometria, né? Acelerômetro é o que tem no actígrafo, que tem no actímetro, que é aquela peça que mede a aceleração, né? Um actígrafo, ele mostra a atividade. O actímetro mede a atividade. Ou seja, ele é tudo isso mesmo. Então, qualquer nome que você usar, se você identificar o aparelho, está tudo bem, né? Então, o actígrafo, o actímetro, o acelerômetro é uma pulseira, né, utilizada geralmente no membro não dominante. O pessoal da educação física gosta de colocar numa cinta, porque diz mais do gasto energético do que da própria mão. Então, às vezes eu faço esse movimento, mas meu braço está parado, né? E às vezes eu faço esse movimento e o meu centro de gravidade está parado. Então, essas questões de localização também muda de acordo com a pesquisa. Então, atualmente eu sou pós-doutorando na USP Leste, né? Na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E o actígrafo, o actímetro, ele é utilizado, né? Muitas pessoas acreditam que ele foi feito para estudar o sono, né? Por que isso? Porque como ele mede a atividade, ele também mede o repouso. E há grandes chances de você concentrar o seu repouso, a sua redução de atividade, na hora do sono. Então, o actímetro, para estudar o sono, ele faz o quê? Uma estimativa. Então, por isso que ele não é o padrão ouro para estudar o sono. O padrão ouro, como todo mundo aqui sabe, é a polissonografia. E aí, com a polissonografia, eu consigo estagiar o sono. O que significa isso? Eu consigo diferenciar os estágios e eu também consigo fazer algumas medidas. O tempo total de sono, a vigília, né, o tempo de vigília após o início do sono, a eficiência do sono e a latência para iniciar o sono. Então, quando você usa a actigrafia para estudar o sono, você tenta fazer com que ela seja o mais fiel ao padrão ouro, que é a polissonografia. Mas a actigrafia, ela estima o sono e a vigília. Eu vou ter que, se eu usar esse mouse aqui, vai ficar meio complicado. A actigrafia, ela tenta ser o mais próximo da polissonografia, mas ela tem, como ela é uma estimativa, ela tem uma 90% de concordância, então ela não é 100%. E ela tenta usar os mesmos parâmetros da polissono. Então faz tempo de total de sono, vigília após o início do sono, a eficiência do sono e a latência do sono. Por que a latência é o pior parâmetro? Porque quando a gente fala que ele tem 90% de concordância, é 90% de estimativa de sono que é correto. Quando eu olho quantos por cento de vigília que é realmente vigília, isso cai bastante. E poucos artigos mostram isso, né? Então, que é a especificidade. Então, ela tem uma especificidade baixa, de no máximo 70%. Então, os melhores parâmetros 70% do que é vigília, realmente é vigília. 90% do que é sono, realmente é sono. Vocês entenderam a diferença? Por que ela não é um padrão ouro? Porque ela é uma estimativa. Porque eu posso deitar na cama, ficar parado e estar acordado. Mas o actígrafo vai entender como que? Repouso, porque você está parado. Mas ele não consegue identificar se você está acordado ou não de forma tão precisa quanto a polissono. Então, como que é feita essa análise de sono, essa estimativa? Os softwares atuais, você tem a possibilidade de dizer a hora que você deitou na cama e a hora que você levantou. Como que diz isso? Ou você tem um botão que você aperta, ou você escreve lá no diário de sono. E aí ele define qual que é a minha época de tempo na cama. E aí ele vai, com algoritmos que eu vou apresentar agora, poder estimar o sono. Então vamos dizer que a actigrafia, ela mediu, como ela mede a cada minuto o nível de movimentação, então eu tenho aqui, ó, nível de movimentação 101, 111, 201, 10, 210. Se eu quero analisar essa época, para saber se a pessoa está acordada ou dormindo, qual que é o algoritmo mais utilizado?
ele dá pesos para cada época. Então, a época principal onde eu estou analisando tem o peso 4. A época seguinte e a época anterior, ou seja, as mais próximas, tem peso 2. Então, quanto mais longe, menor o peso. O que vai definir se eu estou dormindo ou acordado é a época atual mais as épocas adjacentes, sendo que quanto mais longe, menor o peso. Então, isso tem uma lógica, né? Então, eu pego esse peso e multiplico por esse valor. Então, aqui eu tenho 804 e assim sucessivamente. Então, eu somo todos esses valores e tenho um valor alto. E aí eu multiplico por um peso aqui e tenho 13,4. Aí o algoritmo vai dizer o seguinte: se isso aqui for maior do que 1, ele está acordado. Se for menor do que 1, ele está dormindo. Aí eu vou fazendo isso para a próxima etapa, e para a próxima, e para a próxima. Veja que se eu fazer a análise nesse ponto, como eu tenho valores muito baixos aqui eu vou dizer, meu software vai dizer que ele está dormindo. Agora, ele pode estar acordado e parado. Mas o meu software vai dizer que ele está dormindo, e aí começam alguns erros, né? Porque é uma estimativa. Mas qual que é a vantagem? Eu vou falar mais a seguinte, né? Porque senão, ele vai falar de actigrafia e vai falar que não presta, não é bem por aí, né? Então tem lá a época do sono. Eu vou medir a hora que a pessoa deitou na cama, que é ou pelo botão ou pelo diário de sono, e aí a hora que a pessoa acordou, né? Então a hora que a pessoa acordou são X minutos seguidos que foram estimados como vigília. Por que X minutos? Porque eu posso usar 10 minutos, eu posso usar 15, posso usar 5. Então isso varia também da população que eu estou estudando. Então você vai ver artigos que utiliza como padrão 15 minutos, outros como 10 minutos. Então, por isso que eu coloquei esse X. Então, o tempo total na cama é o tempo que ele deitou até a hora que ele levantou. Tempo total de sono. Então, aqui, eu vou dizer o meu software vai dizer que X minutos seguidos como sono é o início do sono. Então, X minutos, porque pode ser 10, pode ser 5. Então, o meu algoritmo, ele diz, aqui começou o sono. Se eu sei quando é que começou o sono e sei quando é que ele terminou, eu tenho o tempo total de sono, que é diferente do tempo total na cama. E a latência para início do sono? É aquele tempo entre o deitar e o realmente dormir. Agora vocês entendem por que a latência do sono é o pior parâmetro? Porque a pessoa ela pode deitar na cama, ficar muito tempo parado, mas estando acordado. E aí ele vai identificar que o início do sono foi aqui, mas na verdade foi mais para frente, certo? E o que é esse WASO? A vigília após o início do sono. Então, aqui iniciou o sono, então onde é azul é sono e onde é salmão é vigília. Então eu somo todas essas épocas salmão e digo que é o tempo total de vigília após o início do sono, certo? Pode ser que a pessoa acorda no meio do sono e não mexa. Ela acordou, mas o Active não vai identificar aquele despertar, porque ela não mexeu, certo? E às vezes ela pode mexer e não chegar a ter consciência de que acordou. E aí ele vai identificar como a vigília, certo? Então estou aqui dizendo as limitações para ser o mais sincero possível, para vocês passarem isso para frente também num relatório de actigrafia. Então, quando falar vigília após início do sono, é melhor falar atividade após início do repouso. Que você sabe o que é repouso, eu posso dizer que isso é repouso. Isso é sono? É sono com 90% de chance de ser certo. É vigília com 70% de chance de ser certa. Então, para a gente colocar um relatório bem fiel, é vigília, é atividade e é repouso. Então, quando a gente falar tempo total de sono, vamos usar tempo total de repouso, vigília após o início do sono, atividade após o início do repouso, fica mais fiel. Eficiência do sono. Então, eu posso medir a eficiência do sono de várias formas. Eu posso calcular como sendo o tempo total na cama dividido pelo tempo total de sono, ou seja, quanto tempo na cama que ele realmente dormiu, ou eu posso calcular como tempo total de sono dividido pelo total de épocas definidas como sono. Então eu tiro aquela vigília. E tem outras formas de medir a eficiência do sono, mas essas são as duas mais utilizadas.
Então, qual que é a vantagem de estimar o sono pela actigrafia? Primeiro, você tem uma medida em ambiente natural. Então, a pessoa está dormindo na mesma cama de sempre, no mesmo quarto de sempre, no mesmo contexto de sempre, né? Ou no mesmo colchão de sempre, na mesma sala de sempre, enfim, é a rotina sempre. E você registra várias noites. Por que isso é importante? Porque o sono, ele não é uma medida isolada. Ele depende tanto da vigília quanto dos sonos anteriores, né? Então, a gente tem dados de insônia cíclica. Por exemplo, na literatura tem 2 casos. Um que mostra uma pessoa que tem uma insônia a cada 42 dias. Ela pode colocar no calendário dela que a cada 42 dias ela vai ter uma insônia. E se você fizer uma polissonografia entre essas 2 insônias, a polissonografia dela é normal. Mas se você fizer um dia antes, no dia e um dia depois, e isso tem relatado no artigo, ela no dia de insônia nem REM ela não tem. Então, a polissonografia tem essa limitação. Se você pegar entre essas insônias, você vai pegar um sono que é normal. E ele vai chegar com um discurso que não dorme bem. E você pode também fazer o contrário. A pessoa realmente dorme bem, ela tem um discurso que dorme mal, e quando você coloca a actigrafia, você mostra para ela que ela dorme bem, sim. E às vezes até cochila durante o dia. E aí você mostra para ela que ela dorme bem, apesar de não dormir as 8 horas, que todo mundo acha que é o ideal. Mas aí você mostra para ela que até no fim de semana, quando ela tem a oportunidade de dormir até mais tarde, ela continua dormindo 6 ou 7 horas. E aquilo para ela é bom. E aí ela tira aquela crença de que dormir bem é dormir 8 horas e assume que ela dorme bem. Você consegue registrar o repouso diurno, né? Não o sono diurno, mas aquele repouso que pode ser um deitar no sofá ou pode ser cochilar mesmo. E aí você pode usar o diário de sono para ter certeza se é um cochilo ou se é só assistir uma sessão da tarde, né? As desvantagens, você tem que ela é uma estimativa e que você tem os falsos registros, né? Um repouso que, na verdade, não é 100% de certeza que é um sono. Então, até aí tudo bem? Para sono, é isso que eu tenho para falar. Agora, a actigrafia, ela é padrão ouro para medir o ritmo de atividade e repouso. Então, se você falar de ritmo de atividade e repouso com a actigrafia, ela é padrão ouro, o que você está falando é aquilo mesmo. Já não tem mais estimativa. E o que ela mede? Aqui eu tenho um registro de 30 dias de atividade e repouso. Cada barra dessa daqui é 1 minuto. Então, se eu te mostrar esse registro, o que você consegue identificar? Pouca coisa. Você consegue ver aqui que tem uma atividade, aqui parece que tem um repouso, atividade, repouso, né? Agora, que horas começou o repouso? Quanto tempo durou? Qual regularidade? Nesse dado bruto a gente não consegue ver quase nada. Então a cronobiologia desenvolveu uma espécie de análise que chama actograma. Não sei se vocês já ouviram falar do actograma. O actograma, o que ele faz? Ele pega cada um desses dias e coloca um debaixo do outro, sempre começando à meia-noite. Então aqui é meia-noite, né? Meia-noite 1, meia-noite 2, e aí sucessivamente até 23h59. Aqui eu já consigo identificar, por exemplo, quando é que está começando o repouso, começando a vigília, quando é que está começando o repouso. Eu consigo ver a regularidade disso, certo? Então o actograma ele nos dá uma visão geral do ritmo. E agora eu consigo ver o sono, o repouso, de forma ampla, né? E não como uma entidade isolada, onde com uma noite eu consigo determinar o histórico do paciente. Então aqui está a fase do repouso e aqui é a fase da atividade. Então só para transformar esse gráfico aqui num gráfico visualmente mais fácil de interpretar. Então aqui é às 0 horas, aqui é às 23h59. Então eu sei que essa pessoa ela tem um ritmo que inicia às 6 da manhã. Veja que tem dias que ele inicia mais tarde, né? Tal do famoso jet lag social. Quando ele tem a oportunidade de dormir até mais tarde, ele dorme, né? Já começa uma primeira interpretação. Ele tem uma maior necessidade de sono. Então, se ele chega com uma sonolência excessiva diurna e você pega um padrão desse daqui, onde quando ele tem a oportunidade ele dorme mais, pode ser uma restrição de sono. Então, eu já vi pelo actograma. Então, o actograma ele nos diz muita coisa, eu vou mostrar mais para frente
mais dados. Com o actograma eu posso ajudar a caracterizar os distúrbios do ritmo. Então aqui eu tenho um avanço de fase. Olha, que horas que ele começa aqui? Isso, 3 horas da manhã ele começa a atividade. Que horas que ele termina? Às 8 da noite. Então é aquela pessoa que 7 horas da noite ele está com sono excessivo e 8 horas ele não consegue e dorme. E às 3 da manhã ele acorda e fica ativo, né? Em alguns casos isso não é um problema. Se é uma pessoa que vive na zona rural, se ele acorda às 3 da manhã, logo ele vai lá tirar o leite, tem muita coisa para fazer. O sol foi embora, não tem muita coisa para fazer, vamos dormir. Mas se é uma pessoa que começa a ter compromisso às 10 da noite, ter compromisso às 9 ou até às 8, o que você faz? Fica difícil. Então, se ele chega dizendo que esse avanço é um problema, aí ele é um distúrbio. Se ele vive bem, para que tratar? Esse aqui é o contrário, ele tem um atraso de fase. Atraso por quê? Porque o sono dele começa mais tarde do que o socialmente aceito ou socialmente viável. Ele vai dormir às 4 da manhã. Se ele tem a oportunidade de acordar ao meio-dia, tudo bem. Mas agora você tem que acordar às 6 da manhã ou às 7. Então é uma privação crônica de sono, né? E aí já é um problema para ele. Entenderam a diferença? Se ele vive bem com aquilo, não tem por que tratar. Porque é o natural dele. Mas geralmente isso acaba sendo um problema. E aí a gente tem o sono não 24 horas, que é o chamado livre curso. Quando o actograma tem esse sentido, significa o quê? Todo dia ele vai acordar mais cedo, tá vendo? E todo dia ele vai dormir mais cedo. Então aqui ele dormiu às 10, às 8, às 18, às 17 e assim sucessivamente. Então eu digo que ele é um sono não 24 horas com um período menor do que 24 horas. Nesse caso é um sono não 24 horas, mas com um período maior do que 24 horas. Entenderam? Ok, né? E esse daqui? Esse é o irregular. Ele não tem um ritmo bem definido. Isso acontece com o ser humano? Rato tirou o supraquiasmático, ele fica assim. E com o ser humano? Com o ser humano, a literatura mostra alguns casos, como pessoa que teve algum tumor no hipotálamo e no tratamento acabou danificando o supraquiasmático, fica assim. Paciente com Alzheimer bem avançado também tem um ritmo desse jeito, né? O padrão que ele tem é o padrão para dormir e para acordar. Mas fica bem parecido com esse daqui. A actigrafia ela é muito boa para medir o ritmo circadiano e o sono, a relação dos dois, né? Porque a gente sabe que o sono ele é uma parte do ritmo sono e vigília. Se eu quero estudar os detalhes do sono, eu vejo a polissonografia. Agora, se eu quero analisar o ritmo de atividade e repouso, né, eu uso a actigrafia. E aí eu posso estimar o sono e vigília. E aí eu posso estudar aquele controle dos processos C e S. Né? Como é que o sono é controlado pelo circadiano e homeostático? Com a actigrafia, eu consigo ver isso. Né? Então vamos ver esse caso aqui. Ó. É um sujeito que, nos finais de semana, dorme até 2 horas a mais do que nos dias de semana. Então aqui eu já consigo ver que há uma restrição crônica de sono, que quando ele tem oportunidade, ele dorme mais. Então a pressão homeostática dele, para ele dormir, está muito alta. Porque quando ele tem oportunidade, ele dorme mais. Aqui ele está com uma alta pressão de sono, porque ele está dormindo pouco. Tanto que quando ele tem a oportunidade de dormir no meio da tarde, olha aqui, ele dorme. Todo mundo viu? Né? Então vamos balançar a cabeça, gente. Olha uma coisa interessante. A pessoa chega e diz assim, ó, eu durmo muito mal, eu acordo muito durante a noite e meu sono é péssimo. Né? E aí você coloca o actígrafo nele e vê que realmente ele dorme mal, movimenta muito durante a noite e vamos ver o porquê. Antes de mostrar o porquê, eu vou mostrar um pouco dessa teoria aqui do controle circadiano e homeostático. Aqui é a pressão para o sono, que é o homeostático. Se eu durmo, a pressão cai. Se eu acordo, a pressão aumenta. E aí aqui eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso continuar acordado e a pressão vai ficando maior, ou eu posso dormir. Se eu durmo, não tem problema. Se eu fico acordado, a pressão vai aumentando e quando eu tenho oportunidade, eu durmo mais.
que é aquela restrição do semana e fim de semana, né? Quando eu tenho a oportunidade, eu durmo mais do que o normal. Isso no meio do dia eu durmo, a pressão diminui. E aí quando eu acordo, ela volta a aumentar. Olha nesse ponto aqui, ó, quando eu vou dormir nesse ponto, olha a pressão do sono como é menor do que se eu não tivesse cochilado. Então quando a gente cochila, e é um cochilo que atrapalha o sono noturno, ele atrapalha por quê? Porque essa pressão para a pessoa manter dormindo, ela é menor. Então tem muito despertar noturno, né? Ah, mas isso acontece na prática? Acontece. Olha o paciente aqui, esse é um paciente deprimido, com vários tratamentos antidepressivos e ele é refratário a várias medicações. Nessa época ele estava fazendo aquela estimulação magnética transcraniana para ver se resolvia, né? E aí quando a gente vê a actigrafia dele, o que acontece? Todo dia às 2 da tarde ele dorme. E ele cochila bem e sempre no mesmo horário. E isso pode estar atrapalhando o sono dele. Talvez, se ele deixasse esse comportamento de cochilar, a pressão para o sono fosse melhor, ele dormiria bem e não tinha essa sonolência. Porque vira um ciclo vicioso. Ele cochila porque ele está com sono. Quando ele cochila, a pressão diminui. E aí ele dorme mal à noite, que era quando ele tinha que estar dormindo. Se ele dorme mal à noite, ele vai ter sonolência diurna. E aí, como acabar com isso? Como ele era um paciente com depressão refratária, já tentou vários tratamentos, ele não adaptou as técnicas de higiene do sono, de evitar esse cochilo. Falou, não, eu quero cochilar e vou, enfim. E continuou. Então, até aí, a gente já viu a actigrafia para estudar o processo homeostático e o processo circadiano. Com a actigrafia, eu consigo ver também o período do meu ritmo de atividade e repouso. A gente sabe, quando a pessoa está bem sincronizada, qual que é o período dela? 24 horas, porque ela é regular. Se ela tem livre curso, é diferente de 24 horas, né? Como que eu analiso o período? A gente tem na cronobiologia uma ferramenta que chama periodograma. Então, por exemplo, o periodograma desse paciente aqui, ó, se eu vejo aqui, ele tem um pico em 1440. O que é 1440 minutos? 24 horas, né? Então eu vejo esse pico, ele tem um pico de 24 horas e eu vejo no actograma uma linha vertical, né? E eu posso ver esse periodograma também a cada 10 dias. E aí eu posso fazer analisando em períodos, certo? E aí eu posso ver dos 10 primeiros dias, do primeiro ao 10º, do segundo ao 11º, do terceiro ao 12º, e vou fazendo essa média móvel. E aí eu tenho um abaixo do outro e faço esse gráfico, onde eu sei que ele é tão regular que ele mantém o 1440 em todo o período. Para que serve isso? Vou mostrar mais o seguinte, mas só para a gente entender. Esse é um actograma e esse é um periodograma no tempo. Está bem sincronizado, vertical. Está bem sincronizado, ele tem um pico em 1440, certo? E aqui? O que é isso aqui, gente? Avanço de fase, livre curso. Isso, livre curso. Livre curso menor do que 24 horas. Como é que eu sei disso? Olha como é que está o pico aqui, ó. Aqui é 1440, ele está à esquerda, abaixo de 1440. Então, aqui eu vejo como uma diagonal e aqui eu vejo como uma vertical. Então, são duas ferramentas muito importantes que eu vou mostrar a seguir como interpretá-las. Agora, olha esse outro. Todo dia acordando mais tarde é maior do que 24 horas e bem irregular. E aqui está em 1500 minutos. Agora eu tenho também, eu posso ter a soma dos dois. Eu posso ter uma pessoa que tem o 24 horas mais o maior do que o 24 horas. O que seria isso? É aquela pessoa que não sincroniza completamente. Será que a gente tem gente na sociedade que não sincroniza ao claro escuro? Será que a gente tem? Tem demais. Por quê? O que a gente está fazendo com o nosso claro escuro? O que é o nosso claro hoje em dia? Essa fluorescente, né? A gente está trocando o sol por lâmpadas fluorescentes. E a gente está trocando a nossa noite pelo quê? Pelos celulares, né? Então a informação do claro escuro, ela está chegando para a gente muito ruim. O nosso claro, que era um sol intenso, hoje é o quê? Lâmpadas fluorescentes muito fracas. E a gente vai lá e fecha as janelas, né?
Então acontece esse parâmetro, a gente fica sincronizado, mas também tem o livre curso, que é o nosso período endógeno, né? Se todo mundo aqui ficasse na sala escura, cada um ia ter um período endógeno. Um ia ser 24 horas e meia, outro ia ser 23 e meia, outro 24,4 e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho os dois períodos, eu tenho dois riscos, certo? Isso aqui tudo simulação computacional, muito bonitinho, né? Quando vai para a prática, é diferente, e eu vou mostrar agora os casos. Esse é um artigo muito interessante que eu acho, que é um adolescente que foi diagnosticado, passou por 3 psiquiatras que cada um diagnosticou com um diagnóstico diferente. Depressão, personalidade de esquizotipia e dificuldade de aprendizado. E aí ele foi para um especialista em sono, colocou uma quitícula nele e viu isso daqui. O que ele tem? Livre curso. E qual foi o tratamento? Melatonina. E aí ele chegou a essa conclusão. O maior conhecimento dos distúrbios do sono pode evitar um diagnóstico psiquiátrico incorreto, que, para quem é especialista em sono, sabe que são facilmente tratáveis, né? Então, uma pessoa que passou por 3 diagnósticos diferentes, diagnósticos que nos sintomas estavam ok, mas quando colocou a actigrafia viu que era um livre curso. Ele tinha problema de aprendizado? Sim, porque quando ele ia para a escola, o ritmo dele estava para estar dormindo. Então, como é que ele ia aprender? Né? Ele tinha problema de esquizotipia? Sim, porque quando ele estava dormindo, o ritmo dele estava para ser acordado. Então, ele tinha alucinação, né? Ou quando ele estava no meio do dia que ele tinha que estar acordado, o ritmo dele fazia ele dormir. E às vezes ele tinha um REM no meio da vigília. E aí ele começava a sonhar acordado. Então todos os diagnósticos estavam corretos. Porém, quando você olha sob o ponto de vista circadiano, você vê que era aquele livre curso que estava gerando aqueles diagnósticos. Quando ele tomou melatonina, ele ficou desse jeito, né? Um outro caso, uma mãe relata que o filho autista dorme muito cedo e acorda de madrugada. E ele vai para a cozinha e joga as panelas no chão. E aí acorda a família toda. O que esse sujeito tem? Quem acha que é avanço de fase? Ele acorda muito cedo, gente. Né? Se ele acorda muito cedo e vai dormir muito cedo, então é natural a gente achar que é avanço de fase. E quando a gente coloca a actigrafia nele, olha o que acontece. Ele, na verdade, tem um livre curso com um período menor do que 24 horas. Aí você vai falar, não, mas a mãe estava mentindo. Na verdade, não. Porque tem momentos, realmente, que ele acorda de madrugada. Agora, tem momentos que ele dorme junto com a mãe. Mas a nossa visão subjetiva, a gente vê realmente o que mais nos incomoda. Então, quando ele dormia junto com a mãe, no mesmo horário, para ela estava tranquilo. Ela não percebia aquilo. Foi um dia atípico, que ele dormiu bem, tudo bem. Mas o que acontecia? De tempo em tempo, ele ficava em livre curso, né? Tinha vezes que ele acordava de madrugada, mas tinha vezes que ele dormia de madrugada. E isso ia se repetindo de tempos em tempos, porque ele tem um livre curso. Esse é um registro de um paciente com Klein-Levin, né? Aqui não é uma crise de hipersonolência, na verdade ele fez uma cirurgia, né? Então aqui está normal, aqui ele fez a cirurgia, por isso que ele reduziu a atividade, mas aqui foi quando ele entrou em crise. Então ele reduz bastante a atividade dele, né? Mas ainda tem movimentação. E esse é um paciente que a cada 3 meses ele tem uma crise de hipersonolência, né? E aqui a gente está acompanhando ele para ter um registro de, no mínimo, 3 meses, né? Esse é um outro caso de um autista que estava no trabalho com melatonina. Então é uma criança de 10 anos que aqui ele usou o placebo nesses 10 primeiros dias. Veja como o ritmo dele estava. É difícil de saber o que é sono e o que é vigília aqui. E aí, quando ele toma melatonina, veja que ele sincronizou. Aqui foi um trabalho com 15, eram 15 autistas, né? Todos responderam bem a melatonina? Não. Esse foi um caso que estava em livre curso e respondeu muito bem. Por quê? Porque a melatonina é um tratamento para livre curso, né? Então, esse é um estudo de caso que a gente está publicando. Esse é um caso de uma paciente que tinha dessa distrofia miotônica do tipo 1. E aí, esse dado foi apresentado no Congresso do Sono de Porto de Galinhas como um livre curso. Aí eu peguei esse dado e fui analisar. Quando eu vi o periodograma dele, eu vi que além do livre curso, ele tinha um outro período aqui, diferente de 24 horas. Então, o que acontecia com essa pessoa? Ela tinha os 2 períodos, tanto o endógeno, que é esse de 1545,
quanto associada ao claro escuro. Então ela estava naquele meio termo, não estava nem totalmente sincronizada e nem não tão regular e não tão livre curso. Tinha um pouquinho de cada. Qual que é o problema disso? Quando você tem esses dois ritmos, tem hora que os dois coincidem e aí há uma hiperativação e tem hora que os dois ficam fora de fase. Então há uma hipoativação. Quando a gente vê o diário de sono dessa pessoa, o que acontece? Olha o cochilo dela. Tem dia que ela não cochila nada e tem dias que ela cochila muito. E aí isso aqui fica de forma rítmica. Aqui são os dias, ó. São 80 dias de diário de sono. Então ela tem uma sonolência que é cíclica. E como que a gente explica essa sonolência cíclica? Quando ele tem esses dois períodos. Então quando os dois períodos se coincidem, há uma hiperativação. Então ela não tem sonolência. Quando os dois períodos ficam opostos, ele não ativa a vigília. E aí ela cochila muito durante o dia. Entenderam? Então fica alternando. Se eu fizesse aqui 1 ano de registro, eu ia ver a cada 30 dias uma variação. Certo? Essa paciente foi tratada com agomelatina. Depois que ela usou a agomelatina, que tem impacto no receptor de melatonina, ela sincronizou completamente, sumiu esse período aqui, ficou só esse e acabou a hipersonolência dela, certo? Daria certo com melatonina? Provavelmente. Com terapia de regularidade do ritmo? Provavelmente. Esse é um paciente que tem dificuldade de sincronização, né? A gente vê esses dois períodos. E aí a gente vê aqui também os dois períodos. Foi registrado nesse período, né, de 14/4 a 5/5. A gente fez uma segunda coleta, continuou com os dois períodos, e aí depois da segunda coleta, ele começou o tratamento com melatonina e com regularidade do ritmo. Ter hora para dormir, ter hora para acordar, hora para alimentação, e o que aconteceu? Aquele período diferente de 24 horas sumiu. Agora só tem um período de 24 horas. Então a actigrafia ela serve também para seguir o tratamento, certo? Esse também é um outro estudo de caso de um paciente com transtorno bipolar que a gente conseguiu pegar uma transição para mania, né? E aí a gente também começou a tratar com a terapia de sincronização, né? Que é tentar recuperar esse ritmo. Que terapia de sincronização é essa? Se expor à luz sempre no mesmo horário, evitar expor à luz depois que o sol foi embora, né? Ter horário para acordar, ter horário para dormir, e ele usou a melatonina também. Então olha como é que era o ritmo dele. Aqui é a atividade filtrada. Então a gente vai ver que tem uma variação aqui no pico, né? Então aqui tem uma amplitude baixa, aqui são dias, né? Olha nesse momento como a amplitude dele tende a aumentar. E quando eu vejo a regularidade do ritmo, o que é a regularidade? Eu tento ver o quanto que ele varia na hora de dormir e na hora de acordar. Se ele tem um padrão muito regular, tem horário para dormir e acordar, isso aqui fica alto. Então o que a gente viu? No meio do registro, houve uma queda na regularidade. E aí quando eu olho quando teve o episódio de mania, eu vejo que nesse dia que teve o episódio de mania. Se eu olho a atividade dele, olha como ele vem aumentando. E olha como a regularidade caiu antes do episódio de mania. O que isso significa? Que a actigrafia ela pode ser usada para acompanhar, e se a gente tem a possibilidade de fazer uma coleta de dados sistemáticas, né, que hoje isso é possível com a evolução da tecnologia, a gente poderia, por exemplo, detectar uma possibilidade de uma crise por mania. Se o sono dele começa a ficar ruim, se ele começa a dormir pouco, isso são sinais, né, que a gente pode predizer. Então tem um trabalho de um grupo japonês que mostrou que usando a regularidade é possível predizer episódios de mania com a actigrafia. E hoje a gente tem pulseiras, né, como essa pulseira chinesa, que passa os dados para o celular. Se está no celular, está na rede. Se está na rede, é peixe, todo mundo pode usar. Né? Então, se a gente tem esse dado chegando para o médico e antes de chegar do médico tem uma inteligência artificial que consegue detectar isso, ele pode dar um aviso. Ó, paciente tal está piorando o sono, está piorando a regularidade, está na hora de chamar ele para ver o que está acontecendo. Então, você pode antecipar a consulta para evitar
um mal maior. Então aqui já começou a queda na regularidade 10 dias antes dele ter a crise por mania. Nessa crise por mania ele usou e abusou de álcool e droga, então teve um problema muito maior que poderia ser evitado. Ah, mas por que vocês não evitaram? Porque infelizmente a gente pegou o dado justamente no dia que ele teve a crise. Né? Porque hoje a gente tem essa dificuldade, que ainda não é uma realidade. Né? Isso que eu estou falando de os dados online. Olha o actograma dele aqui, ó, ou o peridograma. Então, começou a aparecer um ritmo diferente de 24 horas, 10 dias antes dele ter a crise que foi aqui. Olha o actograma dele como era uma bagunça, e aqui começou a terapia do ritmo para ele. Ele usou melatonina e tentou regularizar o ritmo dele. Nesses 10 dias, ele melhorou tanto que ele falou o seguinte, nesses últimos 2 dias, nos últimos 5 dias, ele pensou o seguinte: eu vou bagunçar meu ritmo porque está tão bom que eu nunca dormi tão bem. Ele sempre teve problema de sono, e aí os médicos passavam, ele tinha uma sonolência diurna, e aí passava remédio para ele ficar acordado. E aí ele não dormia bem durante a noite, e aí passava remédio para ele dormir. Então, se tentava fazer uma atividade de repouso, forçando a atividade e forçando o repouso, sendo que o que ele precisava era regularizar o ritmo. Entenderam? E aí ele regularizou, ficou tão bem que falou assim, não estou acreditando, vamos colocar a prova. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele tentou ficar acordado muito tempo e dormir muito tempo, aí virou essa bagunça aqui. Eu falei para ele, pô, estragou o meu registro de mostrar nos congressos, né? Mas a gente conta a história completa. Então aqui é a higiene do sono e melatonina, e aqui é a tentativa de bagunçar. Então, gente, é isso que eu queria mostrar sobre a actigrafia, né? Mostrar que ela te dá uma visão ampla do ritmo de atividade e repouso, que ela te dá a possibilidade de analisar o sono, não de forma isolada, mas a relação do sono com a vigília e a relação do sono com as noites anteriores. Muito obrigado.